por Deus, ungido e vitorioso e imparável, amém? É isso aí, temos que ser imparáveis mesmo no mundo espiritual, né? E se nós estamos em guerra, né, tem que estar alerta, tem que estar vigilante. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 57, 58, ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Então, quem é imparável tem firmeza, tem fundamento, tem princípio da palavra, acredita nas promessas de Deus, né? Tem firmeza, tem base, não é levado por qualquer coisa, não para diante dos obstáculos. Tem constância, né? Porque acredita que vai chegar em Canaã, aquele povo que saiu do Egito, vendo todos aqueles milagres, muitos pararam no meio do deserto, porque não foram constantes, então tem que ter firmeza e constância, né? E tem a ver com ser constante, é ser imparável, é ser persistente, é ser determinado, é não desistir diante dos obstáculos. Então, se for firme, constante, vai ter frutificação, vai ter abundância no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. E é tão interessante que quando a gente vai ler o livro de Gênesis, a gente vê aquela palavra profética que Deus falou para aquele casal ali no Éden. Ele deu uma palavra para eles serem imparáveis, porque o reino de Deus ia ser, a promessa foi que fosse expandido através deles, então eles tinham que ser imparáveis numa batalha contra o inimigo que estava ali, porque eles iriam dar continuidade ao reino do céu aqui na terra. E aí a palavra profética que Deus falou para ele, falou, vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Olha, para dominar algo tem que ser imparável, né? Porque quando fala de dominar, é porque vai ter alguém querendo tomar aquilo que Deus está te dando. Então, infelizmente, aquele casal parou um instante para ouvir a serpente. Se você quer ser uma pessoa imparável, esteja sempre atento à voz de Deus. Não pare para ouvir a voz do mundo, a sua própria voz do seu próprio eu e a voz do pecado. Porque se você parar para ouvir, às vezes, sua própria voz, ela vai fazer você parar. O medo vai dominar você, a insegurança, o desânimo, a tristeza, a angústia, a depressão, o desespero. Se você parar para ouvir a voz do mundo, o mundo vai dizer, você não consegue. Ih, crente não chega em lugar nenhum, crente é tudo maluco. Né? A gente está vendo aí a voz do mundo aí desconstruindo tudo aquilo que Deus construiu para aquele casal, para o ser humano, o modelo de família judaico-cristão que começou lá depois da queda, que eles pecaram, que eles erraram, que eles falharam. Deus não desistiu, Deus é um Deus imparável, Ele não desiste daquilo que Ele sonha. Né? Ele sonhou, eu vou dar continuidade, eles não vão parar. E aí ele levantou um casal, Abraão e Sara, né? E deu continuidade a um modelo que Deus determinou, de um homem e uma mulher e seus filhos, o modelo judaico-cristão. E a voz do mundo hoje é para parar esse modelo, é para destruir esse modelo. Vocês sabem aí a ideologia de gênero, é a voz do mundo. Você pode formar uma família de homem com homem, mulher com mulher, de 3, de 4, né? Mas não é isso que Deus determinou. Então, se você quer ser uma pessoa imparável no reino de Deus, obedeça aos princípios da palavra de Deus, como família que se baseia nesse modelo aqui de Abraão e Sara. Ele é o nosso modelo para nós sermos uma família imparável enquanto Jesus não voltar e deixarmos uma sucessão de legado abençoado nessa terra até a volta de Jesus. Porque quando Deus fez novamente uma declaração profética ali para aquele casal, em Gênesis 12, 1 e 2, tirou Abraão da sua terra, daquela cultura, daqueles costumes pagãos, e falou, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem, serão abençoados. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Ele estava dando uma ordem ali para Abraão. Abraão, você vai ser imparável, porque através de você, o meu reinado aqui nessa terra vai continuar. E nós estamos aqui dando legalidade a esse reinado. E eu não sei quando Jesus vai voltar. A gente cantou aqui que Jesus está voltando. Quem declara que Maranata, ora vem, Senhor Jesus?
Eu não sei quando ele vai voltar. Agora, eu sei que aqui ninguém vai ficar para semente. Pelo menos, se a gente não estiver aqui na volta dele, um dia a gente vai morrer. Mas vai morrer com você? O legado que Deus instituiu para você deixar para sua família, não. Até a volta de Jesus, você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como foi muito bem cantado aqui, eu vou entrar no céu com a minha família. Porque Satanás odeia a família, porque a família é uma representação da Trindade na terra. Porque Deus, ao criar aquele ambiente de harmonia, de paz, aquele era um lar. O Éden era um lar que Deus criou para aquele casal. Mostrando a importância do lar. Da alegria que tem que ter dentro do lar. A paz que deve haver dentro do lar. A harmonia que tem que ter dentro do lar. Então Deus preparou um lugar lindo, maravilhoso. Um lar para aquele casal desfrutar de tudo. Crescer, ter filhos, né? Se relacionarem em amor, terem relação sexual, saudável, amor. Naquele Éden, aquele lugar, era no rio, era no mato, era em tudo que lugar, gente. Vocês já pensaram nisso? Que coisa linda. Como é que Deus é um Deus sonhador e quer ver o melhor para a gente? Né? Foi. Vocês vão, vai crescer como? Tendo filho. Como é que tem filho? Tendo relação sexual. E a gente só faz sexo. Quem dá filho é? Quem dá filho é? É. E até hoje Satanás está jogando na cultura, né, que os casais querem casar, não querem ter filho, está colocando cachorro no lugar de filho. Ah, porque o jargão que a gente ouve da cultura é: ah, filho gasta muito, filho dá trabalho, ah, filho vai me impedir de eu me realizar no meu ministério, na minha profissão. E cachorro não dá trabalho, não? Vocês já viram quantos pet shopping abre por aí? Gasta muito mais do que fica, mas é a cultura do mundo entrando dentro da igreja. E hoje em dia até muitas pessoas nem querem casar. Se não quer casar, não pode transar. Vai ter que ser celibatário. Se não quer casar, não namore. A gente não pode pegar a cultura de lá. Sabe? Porque a gente vai acostumando com a cultura. Não, isso é normal, eu não me aguento. Não. A bomba atômica para a gente destruir os ataques de Satanás nessa terra é a santidade da igreja. Você quer ser imparável? Tenha uma vida santa. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Satanás não vai te parar. Seu eu não vai te parar. O mundo não vai te parar. Sua carne não vai te parar. Sabe? Então, Deus planejou isso para aquele casal. Vocês vão crescer, ter filhos. Vocês vão multiplicar. Vocês serão empreendedores. Vocês vão ser pessoas inteligentíssimas para criar empresas, para fazer coisas lindas na terra. E vocês vão governar a terra. Vocês vão liderar. Aí Satanás chegou e interferiu nisso. Quando ele colocou uma dúvida no coração daquele casal. Se você quer ser um homem imparável no mundo espiritual, na sua profissão, no seu ministério, sabe, na sua casa, onde você atua, se você quer ser uma pessoa imparável, tenha compromisso com Deus. Leve o seu compromisso com Deus a sério. Porque Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, que nós devemos deixar todo o pecado, todo o embaraço, que tão de perto nos rodeia, e que nós devemos olhar firme. Como é que está o texto? Devemos olhar como? Firmemente. Devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você tem que ter foco, você tem que ter direção. Aí não importa, é a doença, é a depressão, é a crise financeira, é um problema de relacionamento, como muito bem a gente viu ali. Mas a mulher imparável, o homem imparável, ele é obediente à voz de Deus, sensível à voz de Deus, porque ele tem compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Então, você quer ser uma pessoa imparável? Você quer entrar no céu com a sua família? Se prepare para a batalha. Paulo diz isso em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Demônios e hierarquias de demônios. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí Paulo fala que a gente tem que se revestir das armaduras. Você não pode estar participando de uma batalha se você é guerreiro sem as armaduras espirituais. Porque você fica vulnerável. Quando você não, é incapaz, quem já assiste filme de batalha aqui, de guerra, né? Se vai um soldado para a guerra sem o seu escudo, sem o seu capacete, sem a sua bota para andar em lugares áridos, em lugares com espeto, em lugares... ele fica vulnerável, ele morre. Então entenda isso. O cristão imparável, a mulher imparável, o homem imparável, o adolescente imparável, o jovem imparável, é aquele que entende que nós estamos numa guerra de luz e trevas. Só que a nossa batalha já foi ganha há mais de 3.000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o sangue dele e disse, está consumado, foi lá no inferno, pegou a chave da morte e do inferno e disse, Satanás, eu paguei a cédula do pecado que havia contra eles. Então Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre a sua vida. Mas você tem que ter compromisso com Deus. Porque quando você quebra o seu compromisso, quando você quebra a sua aliança, você fica vulnerável. E é tão lindo que Jesus, quando estava se despedindo dos discípulos, que os discípulos ficaram apavorados. Mas e agora? Ai, agora a gente vai querer parar. Eles queriam parar. Eles queriam desistir. Jesus falou, não. Olha a declaração profética que Jesus fez para aqueles discípulos. Eu vou... mas o Consolador, o Espírito Santo, vai descer e vai habitar em vocês. E ele diz, eu vou dar poder para vocês, e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Gente, eu acho isso muito lindo, sabe? Um guardião do lar, uma guardiã do lar, ele tem a preocupação que o evangelho não vai parar com ele. Quando a gente entende isso, sabe? Quando a gente entende que a gente está aqui sendo imparável no mundo espiritual, nessa batalha, porque a gente sabe que enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter uma igreja aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque a gente está cumprindo o que Jesus falou, deixando pessoas melhores. Pessoas que vão guerrear guerras maiores, mas que vão ter estruturas espirituais, vão ter estruturas emocionais para vencer essa batalha, porque eles vão, nós querendo ou não, está deixando um legado, um modelo, um exemplo de compromisso com Deus. Aquele primeiro casal falhou no compromisso, mas Deus não desistiu da gente. Ele mandou Jesus. E se você tiver um compromisso com Jesus, como eu disse, quando ele fala lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente. O ser humano é falho, o ser humano é imperfeito, mas não dê desculpa para não ser exemplo. Porque nós somos exemplo. Seus filhos estão te olhando. Eu quero falar daquela representação que eu vi ali. Porque vocês viram o mundo espiritual atuando. Com toda a dificuldade, a pressão que aquela mulher passava, ela orou. Mesmo aquele pai estando ali emborrado, o filho, mas ela... Gente, se a igreja entendesse o segredo da mesa... A mesa tem a presença de Deus. O pão da presença está sempre na mesa. Quando Jesus queria dar instruções aos seus discípulos, antes de ser assunto céu, ele fez a última santa ceia. Ele sentou na mesa e deu as instruções. Hoje a ciência comprova, a mesa, os filhos que são criados à mesa, são mais inteligentes. Têm uma autoestima melhor, têm autonomia melhor. Sabem quem são, reconhecem seu lugar dentro da família. E o mundo é tão diabólico que ele tem construído apartamentos hoje e casas, onde não tem uma mesa para dar 4 cadeiras. Sabe o que eles fazem? Uma casa tudo apertado, para você não viver dentro de casa, você viver lá no pátio, lá embaixo no condomínio, com todo mundo, porque eles querem destruir a família, porque a família é forte. A família que é forte, os filhos não são massa de manobra. Os filhos não são levados por qualquer ideologia. Então, o marxismo fez isso.
me dê as crianças, eu vou pegar essas crianças e formar, e vou tirar a autoridade dessas crianças dos pais, para a gente formar essas crianças. Então a gente vê hoje casas onde é tudo apertadinho, não tem um lugar para se sentar à mesa. Aí as pessoas sentam na sala comendo, vendo televisão. Não está o pão da presença ali. É importantíssimo você sentar à mesa com seus filhos, você ensinar seus filhos a orar agradecendo aquele alimento. Você conversa com seus filhos à mesa, você pode instruir. Não é sentar à mesa para brigar, é sentar à mesa para instruir. Porque tem alguns até que sentam à mesa, mas sentam à mesa numa hora tão importante, numa hora tão santa. Vocês sabiam disso? Que o alimento é santo e é tão importante o alimento que Paulo, quando fala de alimento, ele fala em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome de Deus. Quando você senta à mesa para comer com a sua esposa, com seu esposo, com os seus filhos, o que vocês fazem? Vocês brigam? Vocês usam a mesa para brigar? Está errado. Eu tenho memórias lindas na minha mente da mesa. Porque meu pai vivia muitas vezes na igreja, mas ele sempre gostou de morar na casa pastoral. Hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia, porque na casa pastoral eu fui criada sempre do lado de igreja, não tive privacidade, a minha casa tinha sempre gente. Né? Mas eu lembro que ele fazia questão, o dia inteiro ele estava lá vendo obra, atendendo, mas na hora do almoço, quando meu pai chegava em casa, o ambiente mudava. Sabe? Minha mãe fazendo as coisas, mas a presença do meu pai era muito forte. Se tivesse alguém brigando, se tivesse alguém vendo alguma coisa, epa, desliga. O que está acontecendo, Antoniel? O que está acontecendo, Oséias? Elisete, o que está acontecendo? Elisete, eu arrumava a casa. Arrumou direito, fez as coisas direito, ele cobrava. E quando ele sentava à mesa, aí a gente conversava, sabe? Tinha sempre um missionário, um pastor. Então, isso me marcou. A nossa família foi muito marcada pela mesa. 11 filhos, vocês já pensaram? Fora os netos, 27. Então, era tão importante a mesa que depois que eu casei, até sábado, todo mundo estava lá na mesa. Os netos em volta, às vezes a gente nem tinha lugar para sentar, só os homens sentados, tudo folgadão. Mas a gente tinha prazer de servir eles, tá? Tinha prazer de estar ali, de estar ouvindo, sabe? E quantas instruções nós recebemos em volta da mesa. Quantas coisas abençoadas, quantas orações, quantas coisas foi feitas em volta da mesa. E é o que Satanás tem feito hoje, tirando a cultura da mesa de dentro das famílias. Um está comendo no quarto lá, no computador. O outro está na sala. Tá? O outro está lá na varanda. E às vezes ninguém senta na mesa. É altamente espiritual a mesa. Aquela representação aqui não foi à toa não, irmãos. Eu estou falando algo que eu atendo. Eu pergunto, você senta na mesa com seus pais? Vocês oram juntos? Vocês conversam na mesa? Ih, tem tempo não, todo mundo trabalha. Vocês pelo menos estão citando o texto à mesa que o pastor está pedindo? A cada um, mas a mesa é um lugar importantíssimo para vocês, como família, citarem o texto. Quando você cita esse texto que o pastor falou, Hebreus 13, 8. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você pode falar isso, olha, eu tenho uma experiência. Jesus fez um milagre na vida do meu avô. Meu avô foi o primeiro a se converter e profetizou sobre a geração. Aí veio meu pai e hoje eu estou aqui. Olha, eu era das drogas, eu era isso, eu era aquilo. E Jesus entrou na nossa vida. Olha, mostrando, Jesus é o mesmo, do passado, do presente e do futuro. Porque é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é passado, presente e futuro. Você não tem noção, seu filho ouvindo isso. Quantos milagres eu ouvi da vida do meu pai, quantas histórias a minha mãe contando ali, a gente na mesa. Às vezes tem adolescentes jovens que nem sabe a história, quem foi o avô, o que o pai fez, o que ele passou. A mesa é um lugar de buscar identidade, de ter raiz. Em nome de Jesus, que a gente seja constante em sentar na mesa. Nem que seja uma vez por semana. Eu não sei como é que cada família tem o seu ritmo, mas nem que seja uma vez por semana. Jovens e adolescentes, se seu pai não faz isso, vocês vão sentar e chamar eles para sentar com vocês. Prepara um café da manhã para o seu pai, para a sua mãe. Faça uma surpresa. Quando você está fazendo isso, você não tem noção de como você vai ser abençoado no mundo espiritual. Porque às vezes é só o pai e a mãe que põem a mesa. Muda, ninguém senta na mesa, vocês estão com compromisso agora. Amanhã,
Outro sábado, o dia que às vezes sai muito cedo, prepara um café, prepara um lanche, chama teu pai e tua mãe para sentar na mesa. Fala, pai, me conta a sua história. Pai, vocês querem ser inconstantes? Vocês querem ser imparáveis? Vocês têm que ter compromisso com Deus. Aquele casal quebrou o compromisso. Qual era o compromisso? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quebraram o compromisso. Quando a gente quebra um compromisso, uma aliança com Deus, tem consequência. Deus perdoa pecado, perdoa todo tipo de pecado. Para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é errar o alvo, é sair do objetivo. Mas cada pecado tem uma consequência. Cada pecado tem uma consequência. E não foi diferente, começa a gente aprendendo lá no Éden. Teve uma consequência. Qual foi a consequência? Aquele casal foi expulso do lar, onde havia harmonia, onde havia paz, onde havia alegria. Não iam envelhecer, não iam adoecer. Viviam bem pra caramba, né? Talvez eles tivessem relação sexual todo dia era alegria. A coisa era séria. Porque Deus fez isso para a gente desfrutar dentro do casamento. Mas Satanás não estava satisfeito. E aí, com uma palavra. A primeira, compromisso com Deus. Repete comigo, compromisso com Deus. Não deixa nada nem ninguém. Se você quer ser imparável, tenha compromisso com Deus. Leve Deus a sério. Leve os princípios da palavra de Deus a sério. A segunda coisa que uma pessoa imparável tem que ter: comunicação com Deus. Aquele casal se comunicava todas as tardes. A presença de Deus era linda ali naquele ambiente. Mas a serpente também estava ali. Cuidado. Em todo lar vai ter um inimigo. Vocês viram aqui, né? Vai ter uma serpente lá para interferir. Sabe? O inimigo é aquilo que Paulo falou. As hostes espirituais da maldade. Tá? Ele está querendo ver uma estratégia. Ele está querendo ver uma vacilada nossa. Ele está querendo ver uma fragilidade emocional e espiritual. Você tem sido atento dentro do seu lar? Mãe e pai, a geração que nasceu a partir de 2010, eles deram um título para essa geração. É a geração princípio, geração alfa. Então, muito cuidado com quem tem filho a partir de 2010. Olhe seus filhos diariamente, porque eu tenho certeza que esse nome não está aí à toa, geração alfa. Porque alfa, quando se refere na Bíblia, é princípio. Se você vai ter que voltar aos princípios de antigamente. Controlar a televisão dentro da tua casa. Eu louvo a Deus. Agora eu entendo, que na época, anos atrás, a televisão era pecado. Eu falei até que ele estava certo, o refrigerante era pecado. Tudo coisa boa, porque não fazia mal para a gente. Vocês sabiam disso? Porque a televisão é um meio de interferir na cultura. Por que o lesbianismo cresceu, o homossexualismo masculino? Por causa da televisão, gente, a cultura. Eu falo que demônios são espíritos, eles atravessam tela no sentido de interferir. Porque se uma mensagem, se a gente usa as redes sociais hoje para pessoas serem curadas, para pessoas serem salvas, para pessoas serem transformadas, Satanás está usando também. Então, hoje a modinha é ser travesti. Ou transexual. Por quê? O que faz mais sucesso na televisão? Os programas de humor, onde eles estão em alta. E você pensa que isso não entra na cabeça dos teus filhos? Você pensa que isso não vai interferir na cabeça dos teus filhos? O nosso cérebro é um computador. Desde que o bebê está sendo formado no ventre, ele está ouvindo, sentindo tudo. Por isso que Paulo fala... Quanto ao mais, lá em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se há algum louvor e se há alguma virtude nisto, pensai. A nossa mente, ela vai ser afetada pelos nossos 5 sentidos, porque o pecado entrou pelos 5 sentidos ali no Éden. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, o cheiro que eles sentiram, o que eles tocaram e o que eles comeram. Visão, audição, olfato, tato e paladar. É o que afeta a nossa alma. É o que interfere na nossa alma. Então, vocês têm que ter muito cuidado. O que é que vocês andam vendo? Se vocês querem ser pessoas imparáveis, tenham compromisso com Deus. Ouçam a voz de Deus. Comunicar é falar com Deus.
através da oração. E se você quer ter uma boa comunicação, você tem que ter cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala. Que é que andam vendo seus filhos dentro da sua casa? A pornografia está imperando aí, no meio de adolescentes, para marcar, no meio de jovens, no meio de homens. O WhatsApp está aí, quantas pessoas praticando infidelidade. Ah, mas é virtual, não é pecado. Ah, Jesus já falou sobre o virtual, quando ele falou ali para os que estavam questionando ele: se você somente olhar, você já pecou. Não precisa do ato físico, não. Se olhar com olhar de cobiça. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente quer ser imparável, nós temos que nos santificar diariamente. Sabe? A gente vai ter que ter esse cuidado, não se deixar levar pelos medos, pelas ansiedades, por aquilo que a gente está ouvindo. O que eu acho bonito é que diante de tudo aquilo, aquela mulher sabia que aquele homem estava praticando uma infidelidade. Vocês viram aqui? Né? O menino nas drogas, porque o homem é o guardião do lar. O homem ali, Adão era o guardião do lar. E ele que deu autorização. Por isso que quando veio a punição, a maior foi para o homem. Você vai trabalhar, você vai com o suor do teu rosto. Você vai ter que agora, sabe, aquilo que seria fácil para você fazer, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar. E claro que para a mulher também teve consequência, né? Com dor você vai ter filhos. Não é só no sentido de ter filhos físicos, não. É que a mulher, ela é muito mais emocional do que o homem. E a gente sabe que mesmo que o filho esteja grande, qualquer coisa que aconteça, a mulher sofre muito mais emocionalmente. Sim ou não? Sim. Era essa dor que ele estava falando, sabe? Houve também uma punição, uma consequência. Então a gente sabe como o inimigo trabalha para interferir na vida do casal, para que aquele casal, sabe, não dominasse, não reinasse, não tivesse a presença de Deus constante. Satanás colocou uma dúvida na comunicação. E então eu quero dizer, igreja, muito cuidado com aquilo que vocês ouvem. Muito cuidado com aquilo que vocês leem. Satanás tem os meios subliminares para interferir na nossa mente através de desenhos. Hoje as crianças estão sendo inundadas através de desenhos de uma maneira muito subliminar, colocando um terceiro sexo, colocando algo como natural. Não é natural. Deus fez macho e fêmea. E Deus criou a família para crescer, para multiplicar, para ser bênção nessa terra. Deus não se agrada com um triângulo amoroso. A gente vê no Antigo Testamento a consequência, porque Deus não... Aquilo era do homem. Deus não instituiu aquilo. Quando você vê Ana sofrendo porque ela não tinha filhos, e olha, quem fechou a madre de Ana foi Deus. Se você vê lá em 1 Samuel, Deus estava fazendo um treinamento ali naquele casal. E aí, por causa do filho não vir, Penina, segundo a cultura do mundo, não era a cultura judaica, era a cultura do mundo, ele assimilou e pegou uma concubina. E aí vocês sabem a tribulação que foi naquela família, quando Penina chegou. Como Ana pagou um preço. Mas olha que coisa linda, eu vejo que Ana era uma mulher imparável. Porque Ana ia no templo, lá com o seu esposo. E chegou um momento que Penina atormentava, sabe? Penina representa o inimigo, sabe? Atormentando Ana. E ela atormentava em que momento? Justamente nos dias em que ela ia adorar, sabe? O inimigo vai tentar te atormentar, justamente aquela semana que você quer fazer jejum. Se preparem, essa semana é de jejum. O inimigo vai querer atormentar a gente, para você não ir até o final, para você parar no meio do caminho, para você desistir. Mas em nome de Jesus, que você seja sensível e obediente à voz de Deus. Sabe? Tem uma mulher que parou no meio do caminho. Ela não foi imparável. Quem foi essa mulher que virou estátua de sal? A senhora Ló. A senhora Ló. Gente, olha o cuidado de Deus com o casal. Aquele Sodoma e Gomorra toda pervertida, vocês sabem, havia sodomia, homens com homens, relacionamentos de mulheres com mulheres, e o povo era tão pervertido, que quando aqueles anjos entraram na casa de Ló, olha só, olha a cultura perversa que continua hoje, a mesma coisa, não é diferente não,
Pecado é pecado em todas as eras. Que quando aqueles anjos estavam lá dentro daquela casa falando com Ló, Ló se apressa, pega suas filhas, pega seus genros e vamos sair daqui, porque vai ser destruído. Sodoma e Gomorra, sabe? Mesmo Abraão intercedendo, Deus se nojou desse povo. Esse povo se esqueceu de Deus, sabe? Aí Ló falou com a esposa, falou com as filhas e disse que os anjos teve que pegar eles e forçar. Olha quando as pessoas ficam presas na cultura, presas a muitas benesses que Satanás dá. E diz que quando chegou no meio do caminho, o anjo falou, ninguém olha para trás. Olha para frente, olha o foco, olha para frente. Olha para frente, não importa, irmão, o que você passou, as benesses que você teve. Quando você aceita Jesus, você vai ter que fazer sacrifício. Você vai ter que deixar a vida da cachaça, você vai ter que deixar a vida da prostituição, você vai ter que deixar a vida do jogo, você vai ter que se sacrificar, porque o reino de Deus requer esforço e sacrifício. Paulo diz isso, Jesus falou isso, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Então o evangelho tem cruz. Evangelho você tem que negar o seu, a sua vontade, a sua carne, os seus desejos, tem que negar. E aí diz que os anjos pegaram aquela família e chegou, ele falou, ninguém olhe para trás, se olhar vai virar estátua de sal. E o que aconteceu? A senhora Ló olhou. Por que ela olhou? Talvez ela falou, meu Deus, deixei minhas louças, deixei as minhas roupas, deixei as minhas benesses, e agora eu vou para um lugar que eu nem sei, tem que começar tudo de novo. Irmã, você, irmão, que deixou o pecado, não olha mais para trás não, Deus tem algo maravilhoso para você, olhe para frente, olhe para Jesus, que a tua vitória é nele. Aquela mulher olhou para trás, e ela virou estátua de sal, sabe? Ela parou no meio do caminho. Aqui ninguém vai parar no meio do caminho. Filipenses 1,6 diz, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Nós estamos aqui, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, porque até então é só criatura. Só se torna filho quando aceita, se torna filho de Deus. Aí começa o processo de santificação. Na hora você é salvo. Se sair daqui e for atropelado lá fora, vai para o céu. Porque você foi salvo. Você recebeu o selo da marca de Cristo na tua vida. Agora, a partir daqui, vai ter um processo de santificação diário. Se falava palavrão, Deus vai começar a mudar os hábitos. Se tinha um relacionamento ilícito, Deus vai transformar. E isso, como? É vindo à igreja, ouvindo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, orando, lendo a Bíblia, sabe? Então, é o processo de santificação diária para entrar no estado de santificação que a gente vai alcançar quando a gente tiver o corpo glorificado. Então, é muito importante que você tenha um compromisso com Deus, que você tenha uma conexão com Deus. Aqui, nós perdemos a conexão quando nós fomos expulsos do Éden. Mantenha a comunicação. Como eu me comunico? Falando com Deus através da oração. E Deus se comunica conosco através da palavra. Se você quer ser uma pessoa imparável, tenha um compromisso com Deus. Tenha conexão com Deus. Tenha uma comunicação através da oração, da adoração, estando aqui na casa de Deus, na sua casa. Tenha o seu momento a sós com Deus. Sabe? E se você fizer isso, você vai ter constância. Você vai ser uma pessoa que vai vencer as adversidades. Vai vencer as dificuldades. Foi assim que Ana venceu. Ana já estava indo para Siló adorar, mas com semblante mudado. Triste. Já estava esquisita com Eucana. Tanto que Eucana falou, Ana, você é muito mais preciosa para mim do que 10 filhos, Ana. Eu amo você, o que está acontecendo? Ana estava caindo na pilha de Penina. Sabe? Nas ofensas, nos deboches. Olha, irmãos, e hoje eu fico vendo como as redes sociais têm sido uma coisa tanto ruim para muitos cristãos. Muitos cristãos atendendo que estão, quero sair da igreja, colocaram meu nome na rede social. Falaram isso e isso. Se você não tem maturidade emocional nem espiritual para estar na rede social, não esteja não, porque você vai ter que estar preparado daqui a pouco para ouvir. Quando você colocar a palavra de Deus, quando você falar algo, vai ter sempre gente para jogar pedra em você, tem que estar preparado.
Ana começou a ficar afetada emocionalmente, espiritualmente, que o seu marido viu, Ana, você está perdendo o prazer de vir, é uma vez por ano, Ana, por que você está assim? Aí teve um dia que ela foi para o templo, e nesse dia, porque a conexão dela já estava ficando longe de Deus, sabe? Penina estava conseguindo, o inimigo estava conseguindo afetar Ana emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Mas diz que houve um dia, se você ler aqui, em 1 Samuel, capítulo 1, acho que o versículo 9 diz que então Ana se levantou. Oh, mulher imparável, toma atitude. O homem imparável não aceita o caos como natural. Ele se levanta diante da adversidade. Ele toma uma decisão. Ele toma uma posição. Diz que Ana se levantou e orou. Se jogou lá no altar. E ali a conexão voltou. E a conexão foi tão forte que Eli ficou olhando para ela e falou, nossa, você está bêbada? Não, eu estou recebendo uma porção dobrada do Espírito de Deus na minha vida. E diz que a conexão foi tão grande que ela teve uma percepção. Olha que coisa linda. Quem tem conexão com Deus, quem tem uma comunicação com Deus através do Espírito Santo, acontece o que aconteceu com Ana. Ana, ali no altar, Deus se revelou para ela de uma maneira tão especial que ela viu, gente, eu não quero mais um filho para competir, eu não preciso, eu vou querer um filho para ele ser de Deus. Eu vou dar esse filho para Deus, sabe? Porque ela percebeu que Eli estava velho. Seus filhos não eram sacerdotes justos, santos. A população estava sofrendo. Que a conexão de Ana com Deus levou ela a ter uma visão do mundo espiritual e do que iria acontecer para o seu povo. Ela nem se preocupou mais com o filho para si. Ela entendeu do reino. Ela entendeu o que Deus queria através da vida dela. E talvez por isso demorou tanto para ela poder dar o filho para Deus. Porque talvez se não fosse por isso, ela queria o filho para ela. E ela falou, Deus, eu faço um voto. O meu filho que o Senhor me der vai ser um nazireu, vai ser teu. E quando você vê 1 Samuel capítulo 2, você vê a adoração de Ana. Maria faz a mesma oração de Ana. E Ana fala, agora eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu governas na terra, no céu, debaixo da terra. E é o Senhor que dá a vida e tira a vida. Ela entendeu. Que ela tinha que viver para o reino, não para dar uma satisfação para a Penina, para ter filho, para mostrar para os outros. Não. E ela falou, não, esse filho nem vai ser meu, esse filho vai ser seu. E eu vou entregar ele a ti. Ele vai ser nazireu, ele vai ser um menino especial, com cuidado especial. Talvez esteja alguém aqui nessa noite pedindo algo a Deus, e você está insistindo, e Deus ainda não te deu, porque você não está preparada para doar o que você está pedindo. E eu tenho certeza que Deus tem algo específico aqui para cada família aqui nessa noite. E esse tema é forte, guardiões do lar. Guardiões do lar são imparáveis no mundo espiritual. Estão sempre conectados com Deus, tem compromisso, sabe? Tem comunhão, tem intimidade. E aí entende do que Deus tem a realizar através da sua vida. E aí você vê que depois desse voto, ela se levantou. Isso é que eu acho bonito. Ela se levantou e não foi mais a mesma Ana, porque diz que o semblante dela mudou. Ela não estava mais preocupada com o filho. E aí, ela voltou para casa, disse que ela adorou, junto com Eucana. E ela agora estava bem. Que ela voltou para casa e os dois celebraram, né, a intimidade que eles tiveram com Deus e celebraram lá no casamento e Samuel chegou. Olha que coisa linda, porque estava havendo concordância entre o casal. Até então, estava tendo discordância, Ana estava zangada com Eucana às vezes zangada com Ana, que não estava entendendo que ela emocionalmente estava desestruturada. E sabe o que Satanás faz? Para que o casal não seja imparável, porque é muito bom quando tem uma mulher imparável, que uma mulher, guardiã do seu lar imparável, muda cenário, provoca milagres na sua casa. Mas quando tem um casal imparável, quando tem uma família imparável, muda cenário onde está, na cidade, no lugar onde você está, muda o cenário da sua família. Ah, pode ter vindo de uma família de drogado, de uma família de prostituto, de uma família de ladrão, mas se você
levar o seu compromisso a sério com Deus, você, sua esposa e seus filhos, sua família vai governar nessa terra, vai fazer a diferença, vai atuar nos 7 montes dessa nação, vai atuar na política, vai atuar na educação, vai atuar na ciência, vai atuar no cinema, vai atuar na economia, vai fazer diferença a tua família até a volta de Jesus, para continuar governando nessa terra. Nós estamos num treinamento de governo nessa terra. E é por isso que Satanás está jogando pesado, porque Deus, ao criar a família, Ele criou uma célula da Trindade na terra. A família é uma representação da Trindade. Deus representa o homem, o protetor, o provedor, a lei e a ordem dentro de casa. A mulher representa o Espírito Santo, a forte auxiliadora, a que coloca o vínculo entre a família, a que nutre a família emocionalmente e a que organiza a família. E os filhos representam Jesus. Então, quando Deus criou aquela família, Ele estava trazendo uma representação da Trindade para a terra. E Satanás odeia, porque ele saiu da presença da Trindade. Ele foi expulso do céu. E ele falou, não, se eu não governei no céu, essa família não vai governar aqui na terra, não. Mas em nome de Jesus, nós vamos governar com Deus aqui nessa terra. E você já está começando a governar com a sua família. Então, que você seja um guardião dentro da sua casa. Que você seja uma guardiã dentro da sua casa. Que você possa ser imparável. Leve o seu compromisso com Deus a sério. Leve a sua comunicação diária com Deus, a oração, a leitura da palavra. Sabe? E seja constante nesses propósitos. E eu tenho certeza que você e a sua família, até a volta de Jesus, vão reinar aqui nessa terra para fazer a diferença. Não importa o que aconteceu, que a gente possa entender esse segredo. E eu quero fechar com Romanos 12:12, que eu acho que são as atitudes de uma família imparável. Paulo está falando assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui está as atitudes de quem quer ser imparável. Alegrai-vos, alegria, não importa. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem tem a alegria do Senhor, que tem a convicção que é salvo? Ah, está muito fraco esse glória a Deus. Dá um glória a Deus bem forte. Não deixe Satanás, vamos ficar de pé, roubar a tua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando aquele povo estava ali reconstruindo o muro, aqueles homens ali quiseram tirar a alegria dele. Não, a alegria, quando eles reconstruíram o muro, eles se alegraram e disseram: a alegria do Senhor. Que você possa ter a alegria da salvação, essa convicção. Não importa o que você esteja atravessando, você já tem a maior vitória, você já alcançou a maior conquista, que é a conquista da eternidade. É o passaporte da tua eternidade com Cristo nessa terra. Alegrai-vos na esperança. Não perca a esperança. Ah, Elisete, mas está demorando. Quase que Ana perde a esperança. Mas quem é imparável não perde a esperança. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. O problema é que a gente quer tudo rápido, tudo para ontem. Não, você está num treinamento aqui para entrar em Canaã, né? Então vai ter que ter alegria para atravessar o deserto. Vai ter que ter esperança. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Não perca a sua esperança, porque Satanás, ele é ladrão de alegria, ele quer tomar a tua esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes. Oh, Jesus! A gente vive no meio de um povo impaciente. Depois da queda, o ser humano se tornou impaciente. Você vê Sara e Abraão. Passaram 10 anos, a impaciência levou a arrumar uma garra. A gente está vendo a consequência da impaciência aí, né? O fruto da impaciência. Então a gente tem que ter paciência. Não deixe a impaciência tomar conta de você, que muita gente se precipita nessa área, sabe? Ah, a pressa de casar com o primeiro que aparece, depois a gente vai atender lá. A pressa de querer um ministério antes do tempo, você até dá a DEVEC, vai para outra. Aí depois volta. Deus faz tudo certo. São 9 meses para nascer. 1 ano e meio para andar. 2 para falar. Tudo é fases da vida. Bebê,
criança, adolescente, jovem, adulto jovem, adulto maduro, adulto idoso, que é a fase que eu estou hoje, depois dos 60, né? E adulto senil, quando perde a consciência. Vai ter tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, né? Aprenda a administrar seu tempo, tenha paciência. Não se precipite. Não queira ser aquilo que Deus ainda não quer que você seja antes do tempo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. O nosso problema é que na tribulação a gente quer dar um jeitinho. A gente quer resolver com as nossas mãos. E aí, Rebeca, né? Isaac e Rebeca. Rebeca quis dar um jeitinho, porque ela sabia que havia uma promessa desde o ventre, né? Que o mais novo ia servir ao mais velho. Jacó seria o que receberia a bênção da primogenitura. Mas mãe sabe como é que era. Ficou preocupada que Isaac estava ficando velho e ele não abençoava. E aí ela quis, na sua precipitação, enganar Isaac, junto com Jacó. E teve consequências. Ela morreu primeiro que Isaac. E morreu sem ver os 2 filhos, porque eles brigaram e um foi para um lado e outro foi para outro. Isaac acabou vivendo ainda até para abençoar. Cuidado. Não deixe a impaciência. Sede pacientes na tribulação. E o 4º segredo. Perseverai na oração. Você quer ser uma pessoa imparável? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar só de vez em quando? Orar só quando está na hora da tribulação? O que Paulo está falando para a gente fazer lá? Orar sem? Orar sem? Está cozinhando? Está orando. A irmã estava orando ali em espírito. Tá lá, o marido dela estava lá orando em espírito, gente. Aqueles demônios foram afastados por causa da oração dela em espírito. Ah, se a gente entendesse. Orando em língua, em espírito. Está no trabalho, está numa dificuldade, tem que fazer algo. Ora em línguas, comece a orar. Comece a orar e sem cessar. Está dirigindo, em vez de estar brigando, buzinando, fica orando. Ouça um louvor, ouça uma mensagem. Enche a tua mente com a palavra, porque Satanás está jogando os dados para interferir, sabe, nos seus desejos, nas suas vontades. Orai sem cessar, ligada. Romanos 8,6, os que são guiados pelo Espírito de Deus, têm vida e têm paz. Tem equilíbrio emocional, tem clareza mental. Mas se você não estiver ligada, quem vai te dominar é a tua carne. E o fim vai ser a morte. O fim vai ser a desgraça. Porque Satanás a Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, alerta. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. A gente viu a cena aqui, o diabo em derredor daquele rapaz. Em derredor, aí vinha uma, dava a bebida, vinha outra, dava o cigarro. É assim mesmo. O diabo está vendo a sua fragilidade, vai usar pessoas, porque demônios, irmãos, são espíritos, e eles precisam de corpos para atuar. Como Deus também é espírito, ele precisa do teu corpo para atuar. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, então tem que estar bem alerta sobre isso. É o que a gente viu ali, demônios e espíritos atuando, usando pessoas. Mas aquela mulher era uma mulher de intimidade com Deus, estava orando, estava conectada, estava ligada. E a oração dela interferiu naquele marido com a amante. E interferiu naquele filho. Mulher de Deus, você que está aqui, tua oração vai trazer teu marido. Tua oração vai libertar teus filhos, não deixe de orar. Venha para o culto de oração, venha para o culto da palavra. Não perca a conexão. Você que é homem que está aqui também. Você que é adolescente, você que é jovem. Olhe, essa fase da adolescência, a fase das escolhas. Satanás vai querer paralisar vocês, marcar vocês nessa fase. Então, mais do que nunca, estejam ligados. Coloque os sonhos de vocês num diário. Coloque num diário o que vocês querem e fale para Deus. E eu declaro que nessa igreja, Deus vai levantar meninos e meninas, homens e mulheres de Deus, que vão fazer diferença nessa nação, nesse lugar. Mas não perca a conexão, porque o inimigo vai tentar colocar embaraço, colocar o pecado, a dificuldade. Estejamos ligados com Deus, que a gente possa entender esse segredo.